abordar isso já que está na efervescência do momento. Senador, alguma informação assim extraordinária em se tratando de PMDB? Não, o PMDB trabalhou muito bem, graças à ação da deputada Nilda Gondim, que é a nossa presidente, do prefeito veneziano. Nós tivemos assim, grandes nomes que vieram engordar, endossar as hostes do PMDB, mas posso te dizer que outros partidos também fizeram, dentro do leque de apoios que temos, um importante quadro. O PP se reforçou bem, o PMN se reforçou bem, né? Os partidos o PT se reforçou bem, os partidos que compõem o nosso leque de alianças, né, se reforçaram de uma forma bastante substanciosa. Eu tenho acompanhado, efetivamente, a discussão política eleitoral. Eu não consigo fazê-la no mesmo tempo que tem os líderes daqui, né? Mas acho que dentro do balanço de partidos ou grupos ou ideologias partidárias, há um crescimento muito grande daqueles que apoiam, né, a administração do prefeito veneziano. O ex-governador José Tarcísio Maranhão já se garantiu que sairá postulante de uma vaga da capital, ou seja, postulante da vaga de prefeito da capital. Ele já se garantiu, inclusive não fez nenhuma restrição de ir para qualquer palanque, desde que seja coligado com o PMDB. Inclusive foi citado e questionado se ele pisaria no mesmo palanque que tivesse um aliado, que no caso é uma oposição ferrenha, no caso Cunha Lima. A visão do PMDB aceita esse esclarecimento de José Tarcísio Maranhão como próspero, ou existem ainda algumas coisas a serem discutidas? Não, o PMDB em João Pessoa, ele tem uma estratégia, e as oposições de João Pessoa têm uma estratégia de montar uma ou duas candidaturas. Se a gente convergir numa candidatura, nós vamos para o mesmo palanque. Vamos estar defendendo a mesma tese, o mesmo modelo, o mesmo programa. Se entendermos que duas candidaturas seriam as mais, de forma mais programática para levar a campanha ao segundo turno, efetivamente a gente vai ter um palanque do PMDB e aliados, um palanque do PSDB. Se firmarmos uma candidatura só, com uma cabeça de chapa do PMDB ou do PSDB, ou ambos, nós vamos fazer o mesmo palanque, independente de quem esteja ao nosso lado, militando, né, na mesma ideia. O senhor é relator de vários projetos do pré-sal. Existem aí alguns interesses. Como é que está essa questão e como o senhor vai apresentar o relatório? O relatório do pré-sal, ele é o ato legislativo mais discutido e mais importante do ano. Né? O relatório do pré-sal, ele vai convergir todas as atenções, o que vem já acontecendo da mídia nacional, e depois de quatro projetos que foram enviados pelo governo, apenas um faltou ser votado a nível de Câmara e Senado. E esse que foi votado parcialmente, houve um veto do presidente Lula. E o que nós fizemos no Senado foi discutir esse veto a nível de Congresso Nacional, e a derrubada desse veto se tornou uma questão política muito grave. A derrubada desse veto levava uma disputa entre 23 estados da federação, que são ditos estados não produtores, contra 4 estados da federação ditos produtores ou confrontantes. O que nós estamos trabalhando agora é que eu fui escolhido para relatar todos os projetos do pré-sal. E tenho até o dia 18 para apresentar um relatório que seja a média desses desencontros entre estados produtores, União e estados não produtores. Eu venho e represento um estado não produtor, a Paraíba. E há muito que nós estamos esperando recursos, tanto ao nível de estado quanto às prefeituras, recurso novo. E você imaginar que a gente pode colocar aqui recursos orçamentários que não estavam previstos, através de uma riqueza que até 2022 dará ao Brasil 100 bilhões de dólares em reservas, em riquezas, que vai fazer o Brasil a 4ª ou 5ª potência petrolífera mundial, que vai fazer o Brasil superavitário, né? Enfim, todos esses trabalhos, essas ações nós estamos fazendo
tem sido assim um dia a dia difícil, porque eu carrego comigo essa relatoria e a comissão mista de orçamento. Muitas reuniões. São reuniões, são desencontros, você discutir com o Rio de Janeiro, discutir com o Espírito Santo, discutir com São Paulo, discutir com estados que são ditos como produtores e discutir sabendo das pessoas que eu tenho uma camisa já preparada, já vestindo, que é dos não produtores, não é fácil. Você tem tido, mas segunda-feira eu devo apresentar um relatório preliminar à União. Terça-feira eu devo apresentar um relatório à comissão e na outra terça-feira o relatório se tornará público em plenário. Os números redondos que a gente já pode adiantar para vocês é que a União vai ficar com 8 bilhões por ano, né? Os estados produtores vão ficar com 11 bilhões, que é aquele que já recebe, e os municípios e estados não produtores vão ficar com no mínimo 8 bilhões. Então a gente já imagina que a Paraíba, né, e que todos os municípios da Paraíba vão receber parte de 8 bilhões, que é a parte referente ao cálculo do FPM e do FPE. Né? Então, dentro desse contexto, a gente espera que os resultados possam ser obtidos como a primeira grande vitória do meu mandato federativo. O mandato de senador é um mandato federativo. Então, se você julga e vota um projeto com essa magnitude, a gente já tem aí frutos já colhidos desse mandato. Senador, aproveitando a oportunidade, você também está muito preocupado. Hoje de manhã até nós noticiamos a sua preocupação quanto à questão da reserva da Mata Atlântica e as questões ambientais do próprio estado da Paraíba, da própria capital, João Pessoa. O que é que o senador vai agora deslanchar em se tratando de poder, evitar que catástrofes maiores aconteçam com o nosso estado? Os resíduos de Mata Atlântica que nós temos no país, João Pessoa tem efetivamente Santa Rita também importante, Santa Rita. Então nós temos reservas ambientais que estão sendo trabalhadas no Código Florestal como compensatórias aos municípios que preservam, aos municípios que mantêm essas reservas. Nós estamos interferindo no Código Florestal para que, ao votar, o Senado coloque recursos compensatórios aos municípios que preservam, como é o caso dos municípios paraibanos de Santa Rita, João Pessoa e Rio Tinto. Senador, trazendo a política para a sua terra, para a sua casa, Campina Grande, a situação, o governo veneziano apresenta várias opções para concorrerem na eleição de 2012. Eu pergunto, o lançamento de várias candidaturas ou de uma candidatura única representando o governo vai depender do candidato de oposição? Trazendo para cá, eu notei, e quando você tem um segundo mandato, é sempre um desafio talvez maior do que o primeiro. Quando nós tivemos a oportunidade de continuar dirigindo Campina Grande, eu sabia que o veneziano tinha que fazer tudo que fez no primeiro e muito mais no segundo, porque existe uma histórica formação conceitual, um histórico conceito de que o segundo mandato é desastroso. Né? E aí veneziano tinha esse desafio. E o resultado desse segundo mandato, ele tem sido assim extremamente auspicioso. As pesquisas que a gente tem de administração pública, quando você soma os índices acima do regular positivo até o ótimo, né, você tem níveis de 80% de aceitação. Aceitações que vão desde de média 7, média 8, média 9, média 10. E essas são as médias que nós calculamos. Então, esse foi o desafio que nós estamos vencendo. E não estamos satisfeitos ainda, porque temos que deixar com esse mesmo nível, ou melhor, no último dia de mandato. Então, todos os projetos da Prefeitura que a gente quis mostrar para a opinião pública é que o governo veneziano não parou por estar próximo da conclusão do seu mandato. Então, os programas na área de saúde, os programas na área de educação, na área de infraestrutura urbana, na área de transporte, na área de... Enfim, em todas as áreas, nas áreas sociais, eles estão em pleno vapor. E com isso, a luz ou o calçado na garupa desses programas, você tem os partidos que apoiam o veneziano com um número grande de prefeitos ou pré-candidatos a prefeito.
O que nós temos que fazer, e aí eu advogo que nesse mês de novembro a gente possa fazer isso, é chamar todos os partidos que compõem esse arco de aliança do prefeito veneziano e criarmos um critério de valoração para a convergência de nomes. Nós podemos sair com 1 ou 2 nomes. Se você me perguntar, e aí já antecipando a tua pergunta, e essa aí dá uma boa manchete, se tu me perguntares, eu advogo um nome só. Por incrível que pareça, até contraproducente eu fazer essa declaração de torna pública agora, mas pessoalmente eu advogo um nome só. Um nome que ganhe toda a herança dessa administração de 8 anos. Seria uma secretária, senador? Seria uma secretária, Tatiana? Não tem que ser secretário, não tem que ser homem ou mulher, tem que ser um nome que reúna tudo isso. Um candidato ou uma candidata, tá certo? Se for a secretária, se for um secretário, se for um deputado, se for uma deputada. Então eu queria... O pré-requisito seria ser um agregador? Seria um agregador, teria que ter respaldo eleitoral, teria que ter casamento político partidário com projetos futuros, teria que ter impregnado o conceito administrativo do prefeito veneziano, que é 8 anos. Para mim, o nome ou o personagem é o que menos importa. O que importa é o conceito administrativo, é o conjunto de ações que podem possibilitar a continuidade de um governo que tem pressupostos, né? Na saúde, na educação. Então, eu acho que o que o veneziano mais precisa nesse momento é ter uma candidatura que seja a imagem e semelhança do seu mandato. Porque se essa candidatura conseguir passar para os olhos da opinião pública, que é a imagem e semelhança do mandato veneziano, já sai aí em boas condições. E a gente pode convergir para um e matar essa campanha no primeiro turno. Senador, já que a gente está traçando o perfil da política futura, mas as coisas estão caminhando, está descartada a sua candidatura a prefeito de João Pessoa? Não vai encarar? Não, eu acho que nesse momento eu prefiro participar do processo eleitoral da Paraíba como um todo. Eu não em nenhum momento desconsiderei uma candidatura de João Pessoa. Até meu sonho um dia ser candidato de João Pessoa a prefeito, pela força que João Pessoa e a relação que eu tenho com a cidade. Mas nesse instante, seria prematuro quando eu tenho 223 municípios para cuidar. Eu quero participar das eleições em 223 municípios. Hoje eu sou eleitor em 223 municípios da Paraíba. Então, esse é meu primeiro desafio como senador da República. Nas eleições municipais, é fazer o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, para que o projeto, né, de reconstrução, recuperação e mudança da Paraíba possa existir em 2014. Tem projeto seu que está a todo vapor, no caso... Desculpa, Vicente. Projeto seu que está a todo vapor, no caso, quando você era deputado federal, que é essa informatização, esse pleno estabelecimento da informática, da modernidade, da tecnologia moderna. Hoje a gente sabe que o prefeito veneziano está passando mais várias unidades de notebooks, um projeto seu como deputado federal que está a todo vapor e que outros dessa natureza virão, você como senador e ainda no final da administração de veneziano. O projeto Notebooks é um projeto que surgiu como deputado federal, está se estendendo como senador e sai de Campina para outros municípios. Até o final do mandato de veneziano, eu espero trazer condições para todos os professores da rede pública municipal e os gerentes e os gestores de creche, todos eles tenham direito a um instrumento de requalificação e modernização das suas atividades profissionais. Senador, nós estamos com 2 segmentos sociais do nosso país em greve. Os estabelecimentos de crédito e os Correios. São estabelecimentos realmente, são segmentos de grande importância para a nação. Qual a avaliação do senador em relação a estas e outras greves que estão acontecendo? A greve sempre é um movimento reivindicatório, justo e meritório.
O resultado de uma greve sempre é prejudicial para todo mundo. Embora sendo justa a paralisação, os meios para se obter esses fins trazem prejuízos à sociedade. Mas é o único instrumento que os funcionários têm para reivindicar. Por isso que a lei guarda que o mínimo necessário para a manutenção dos serviços seja preservado. Os Correios estão avançando. No caso dos Correios especialmente, os Correios avançam, né? Há ainda são muitos, 11 sindicatos, 11 estados que não aceitaram o acordo, mas eu imagino que com o entendimento e com uma participação efetiva de lado a lado, haja um processo de construção de uma solução. A greve sempre existe para encontrar soluções. Temos que ter habilidade para fazer. O governo federal está passando por uma fase difícil na situação econômica mundial. Há um processo de instabilidade, não há previsão de aumentos nem na categoria judiciária, nem no legislativo, nem no executivo, e isso faz com que efetivamente os movimentos possam aumentar, né? Mas sempre é muito bom ter a termo que diálogo, entendimento é melhor do que confronto, é melhor do que radicalização. Em síntese, como o senhor avaliaria os 10 primeiros meses de governo Ricardo Coutinho? Eu aumentaria perguntando, como médico de formação e advogado na ação, como se vê a lei da terceirização da saúde? Essa aí, primeiro eu queria dividir a resposta em duas partes. Eu acho que o governo Ricardo Coutinho é um governo confuso, comprometido com grupos econômicos, é um governo confuso, comprometido com grupos econômicos, com eiva de perseguição e descontrole administrativo. Isso, cada uma desses adjetivos eu posso justificar olhando a folha do pessoal, olhando a folha das gratificações, olhando a inércia na ação, enfim, cada uma dessas ações. Mas quem melhor avalia o governo Ricardo Coutinho não sou eu, é a população, né? Em Campinas, você imagina, o índice de aceitação desse governo é menos de 10%. Em João Pessoa, o índice de aceitação desse governo é de menos de 30%. E aí, em cada cidade, se quem estiver me ouvindo, faça a sua própria pesquisa. Mas, com relação à privatização da saúde, eu estou muito preocupado. O trabalho que está sendo feito pela Assembleia Legislativa, pelas câmaras municipais de João Pessoa, né, e do país inteiro, mostra que existe uma ação multi-ordenada em vários estados de privatização da saúde, através de um escambo, através de um estelionato, que é as chamadas organizações sociais, OS, ou OCIPs, ou ONGs. Se maqueia a terceirização para se chegar à privatização. O que é que isso traz? Os recursos que são do povo, recursos do SUS, serem transferidos para a iniciativa privada. Tá certo? Isso é um risco brutal. Está acontecendo não apenas na Paraíba, está acontecendo a partir de São Paulo. Ontem eu estive em Porto Velho, existe uma discussão na Assembleia de Porto Velho sobre isso, né? Eu estou viajando o Brasil inteiro com a CMO e estou encontrando sempre notícias no estado a respeito dessa privatização. Então, com o exemplo paraibano, eu estou preparando, tá certo, uma comissão e espero, semana que vem, apresentar se essa comissão será de caráter especial ou se será de caráter de inquérito. Eu não sei ainda se conduzo de uma forma ou de outra, mas eu estou apresentando no Senado uma ação legislativa, ao mesmo tempo que estou pedindo ao Supremo Tribunal Federal que avance. Vou fazer uma visita ao ministro Peluso esta semana, para que ele possa avançar na pauta dessa ação que está já com 3-0 contra a privatização, mas está com um pedido de vista. Enquanto esse pedido de vista não é julgado, essas privatizações e
essa verdadeira mercantilização da saúde está acontecendo. Vocês assistiram o que aconteceu na Paraíba. Primeiro se privatizou o trauma, né? Agora está se estendendo ao estado inteiro. Em João Pessoa se privatizou o trauminha e agora até os postos de saúde da família estão sendo privatizados. Isso faz com que, com o regime de privatização, você compra o que quer, a quem quer e como quer. Né? Você não tem nenhuma obediência à legislação. Por tudo isso, se criou essa privatização, arguindo que o SUS não era eficaz. Essa foi a razão da tentativa da entrada do processo de terceirizado e agora da privatização. Mas você imagina, se esse dinheiro do SUS, que atende a todo mundo, e que tem um sistema público, ele não está sendo eficaz, como é que esse dinheiro transferido para a iniciativa privada vai dar certo? Então, esse exemplo de privatização, o próprio governo de São Paulo, a própria prefeitura de São Paulo, já tem decisões do Tribunal de Contas do município e do Estado de São Paulo contrário à terceirização, privatização pelas OCIPs. Então, eu vou reagir em todas as instâncias. Eu não vou aceitar efetivamente que na Paraíba se instale com dinheiro público uma rede privada de prestação de serviços para poucos em detrimento de todos. O Ministério Público, senador, anunciou hoje uma ação civil pública da Associação dos Transplantados da Paraíba, no qual mostra que houve uma queda acentuada no número de transplantes, principalmente de fígado e coração na Paraíba, em comparação ao ano passado, na gestão anterior. O senhor acha que isso também pode ser reflexo da atual administração? Isso é reflexo dessa administração, porque hoje você seleciona, no trauma, por exemplo, os pacientes são selecionados. Se ele não vier com trauma grave e com perspectiva de morte, eles são imediatamente removidos para outras unidades públicas. Por quê? Porque no processo seletivo, né, quem dá lucro é quem tem, o paciente aceito é aquele que dá mais lucro. Então, a saúde privada é um desastre em todos os sentidos, né, porque visa apenas o lucro. Na mídia paraibana também está muito constante, constante críticas à CDMEX, que é a distribuição de medicamentos especializados. Eu acho que está muito acrescente. O senhor também vai lutar via Ministério Público e outras ações para que se regularizem esses pacientes que precisam tanto desses medicamentos especializados? A medicação que o CDMEX tem a obrigação a dar nunca foi bem feita, quer no governo Cássio, quer no governo Maranhão, quer no governo, agora que desarrumou de uma forma geral. A gente sempre teve problema de abastecimento do CDMEX. Agora nunca teve tão ruim como está agora. Por quê? Porque o sistema de saúde privado, como está instalado aqui, começa a selecionar pacientes para morrer. É o que está acontecendo na Paraíba. Há uma seleção para a morte. Porque na hora que você não dá a um paciente com Parkinson o seu remédio, a um paciente hipertenso a droga que possa salvar a sua vida, a um paciente com outros tipos de patologia, principalmente renal crônica, você está selecionando ele para morrer. Senador, voltando à questão política, nos últimos 10 meses de governo Dilma, a bancada ainda não conseguiu emplacar os cargos federais na Paraíba, a não ser questões pontuais como a da Alberto Fulgêncio. Quando é que o senhor prevê que os cargos federais serão definitivos, substituídos ou mantidos? Acho que está na fase, já passou da hora. Né? Já passou da hora. É difícil fazer uma previsão quando a caneta não está na minha mão para poder assinar o ato. Né? Mas efetivamente há uma expectativa de todos da bancada para que durante os próximos 15 dias nós tenhamos novidades nessa área. As queixas dos prefeitos nas últimas marchas é que as emendas colocadas, inclusive pelo senhor como deputado e agora como senador, não estão sendo liberadas. Inclusive emendas de 2008, os prefeitos têm se queixado. Como é que o senhor vê como membro e presidente da Comissão Mista de Orçamento essa questão e o que o senhor pode fazer para acelerar a liberação dessas emendas? Já estamos fazendo. Houve um compromisso da Secretaria de Relações Institucionais para que todas as emendas colocadas dentro de
uma rúbrica chamada restos a pagar, elas sejam efetivamente pagas. Eu posso te dizer que 60% dessas emendas já estão sendo pagas, até porque, como você colocou, na Comissão Mista de Orçamento, é o centro nervoso da economia financeira sob o ponto de vista legislativo. E essa comissão, a gente tem efetivamente, para ela andar, ela precisa da pactuação de todos. E aí eu sei quando estão pagando ou não, porque se não pagarem a comissão não anda. E ultimamente eu tenho recebido dos líderes de governo que há um processo de acomodação e de resolutividade de algumas emendas dessas do resto a pagar, levando as bancadas a não obstruir na comissão de orçamento. Neste conjunto de emendas estaria incluído a emenda de Vossa Excelência para a revitalização do açude de Bodocongó? Não, essa é uma emenda de bancada. As emendas que eu pude me referir agora há pouco são emendas individuais. As emendas de bancada, até esse exato momento, a gente não conseguiu empenhar nenhuma no Brasil por força daquele contingenciamento de 50 bilhões. Mas eu te confesso, vou usar toda a minha força, toda a minha, toda a minha vontade para ver empenhado, como eu fiz na Feira Central, por 2 vezes, né, como eu fiz no programa Vias Abertas, nas suas primeiras edições, ver agora com emenda de bancada empenhada a revitalização do açude de Bodocongó. É grande, um cartão postal de Campina, né? Eu sinto assim que eu sou muito realizado pelo que eu já fiz na cidade e recebo do prefeito avaliações muito positivas, como da sociedade, pelo meu mandato. Então, são resultados nunca vistos de um parlamentar federal em Brasília. Mas eu não me sinto realizado completamente enquanto não dar ao açude de Bodocongó, que inspirou Elba Ramalho a cantar Meu Bodocongó, ao açude de Bodocongó, que é a marca do nascimento de Campina Grande, certo? Uma urbanização tão importante. Eu estarei assim, nesse momento, né, profundamente envolvido em ver empenhada essa emenda de Bodocongó, que é tão importante para mim e para a história de Campina. O PMDB, principalmente hoje, em geral, a mulher hoje está na vanguarda da política. Aqui na Paraíba, a deputada federal Nilda Gondim está fazendo uma articulação com o PMDB Mulher, via em todas as grandes cidades da Paraíba, para lançar candidaturas fortes, mulheres na política. Como é que o senhor vê a articulação da deputada federal Nilda Gondim no PMDB Mulher? É o fato do momento, é a participação da mulher na atividade social, econômica e política do Brasil. A própria manifestação de uma presidente da República, mulher, ela leva essa indução. E as mulheres têm conquistando espaço, e esses espaços que já poderiam ter conquistado há mais tempo. Efetivamente, no mundo moderno não há nenhum grau de diferença entre o comportamento do homem e da mulher em quase todas as áreas de atuação, né? Nas relações humanas e nas relações de produção. O que está se vendo no Brasil é um despertar da atividade produtiva da mulher em todos os setores. Esta semana eu recebi Maria da Penha, que é uma referência na luta contra a violência na mulher, com 27 secretárias de Estado, inclusive a secretária Iraê Lucena da Paraíba, no meu gabinete. A gente está aprontando um orçamento para estimular cada vez mais a atuação dessas secretarias, levando informação para a mulher brasileira, em todos os seus segmentos. E foi muito bonito, a reunião foi muito interessante, e eu espero que o orçamento desse ano saia com um reforço do Ministério que cuida, da Secretaria Especial, que cuida da ação específica de valorização da mulher. A mulher concorrendo nas eleições, e o trabalho da deputada Nilda Gondim é importante, que ela está percorrendo o Estado, estimulando a presença de mulheres na política, estimulando a presença dessas mulheres na política. Dentro de toda essa sua extensa agenda, o senhor encontrou tempo para acompanhar presencialmente o julgamento do Campinense no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No pleno está marcado ou dia 13 ou dia 20. O senhor vai tentar se fazer presente também como o único parlamentar que esteve presente naquele julgamento? Eu vou, eu quero ir. Qual a sua expectativa em em relação enrolo a ao bandeira, julgamento? não. Eu tive com o julgamento, tive com o Gustavo lá, e
como parlamentar, mas eu fui mais como raposeiro, eu fui mais como paraibano, eu fui mais como campinense no sentido amplo da palavra, né? Mas mesmo assim, dentro das palavras de Gustavo, disse que o senhor, como advogado, observava o translado do julgamento e mostrou uma força, claro, política, que pode beneficiar o campinense. Primeiro eu fui lá como campinense, eu fui lá como paraibano. Se o 13 estivesse lá, eu também iria. E se precisasse de mim, como o campinense precisou. Então essa é a primeira constatação. Estando lá, e aí eu fiz um esforço enorme para estar, né? E aí é coisa de futebol, porque futebol é paixão, futebol é amor, é como política, né? Eu dei, assim, fiz uma ginástica para estar. Estando lá, eu funcionei como advogado, digamos assim, com relação à sensibilidade do advogado. E lá com Rosilene, lá com o Gustavo, lá com o advogado do Campinense, diga-se de passagem, um rapaz fantástico. O Campinense foi muito bem servido, né? O pessoal soube contratar o cara que realmente é muito bom, o Carlos Portinho. Eu vi que na primeira instância houve uma pressão, houve uma desigual pressão. O Campinense estava sozinho, com o CRB de braços cruzados ou ajudando em determinadas horas, com o conselho arbitral contra, porque o juiz, no relatório, no parecer da Procuradoria, o juiz entrou na ação. Então, com o Fortaleza, com a Federação de Futebol, para você ter uma ideia, um terço da plateia era de advogados contratados pela outra parte, advogados do Rio, do Ceará, e foi uma opressão, né, ou uma ocupação da Câmara desportiva lá, e impressionou. Até um desembargador apareceu, né? E isso eu senti tudo, estava participando para Gustavo. Olha, a luta aqui é muito desigual, porque o Campinense não era parte. O Campinense se fez parte no processo porque era beneficiário ou prejudicado. Então a discussão, né, não envolvia diretamente uma ação. O Campinense não estava jogando com o Fortaleza lá no Presidente Vargas, era o CRB, tá certo? E as provas que nós trouxemos foram muito boas, mas o que eu notei lá, e confesso que eu fiquei decepcionado, foi com a ausência total de tecnologia na Câmara. As provas maiores que o Campinense podia ter eram provas de imagem, que a imagem vale tudo, né? E a gente teve dificuldade de colocar essas provas porque os instrumentos que estavam à disposição para distribuição dessa imagem eram instrumentos pré-históricos, não era nem história, era pré-históricos. Eu acho que era o primeiro DVD que colocou no Brasil, estava lá. Então não rodava, era uma confusão louca, tá certo? E aí eu vou conversar com o advogado do Campinense, vou conversar com a diretoria, vou conversar com o Gustavo, para ver o que é que eles precisam de mim nesse julgamento do TJD, lá da segunda instância, né? Para que a gente possa ajudar. E eu vou continuar ajudando, dentro do que eu posso ajudar. Falando de ausência, senador, o senhor tem feito essas audiências da CMO por vários estados. A ausência do governador na audiência daqui se fez muito presente, e tendo em vista que os governadores de outros estados, mesmo sendo muitas vezes da oposição, partidos adversários ao governo, estão presentes? A gente teve em São Paulo, por exemplo, eu tive com o Geraldo Alckmin, uma audiência muito interessante. Em Mato Grosso do Sul, tive com o governador o André Putinelli, que é um amigo meu. Ontem eu estive com o governador Confúcio Moura, em Rondônia. Estive com o governador Tião Viana, no Acre, né? Em todos esses locais. Estive com o governador Eduardo Campos, em Pernambuco, né? Conversando por telefone, falando com ele e tal. Os governadores têm participado muito ativo na comissão. O governador da Paraíba talvez imagine que o Estado não precisa da comissão de orçamento e não vem. Mas independente dele, a gente vai fazer pelo Estado. O senhor com um mandato que já tem mais 7 anos, onde o senhor se coloca como uma das maiores lideranças, e é colocado como uma das maiores lideranças da Paraíba, quando o senhor pensa em ver uma ruptura nesse tipo de política que, quando é um opositor que elabora uma reunião, uma sessão, o outro lado não comparece, e isso tem prejudicado a Paraíba. Como é que o senhor vê, ao ponto de nós estarmos torcendo
por obras que vêm para outros estados? É uma questão cultural. Esse fato em si, quando eu imaginei que diante de todo o desastre que foi a eleição de Ricardo, ele pudesse oxigenar o Estado, ele radicalizou, certo? E eu me espantei, eu me decepcionei com o seu comportamento, porque é um homem que veio dos movimentos sociais, um homem que veio da esquerda, um homem que a gente esperava que tivesse assim, uma visão mais ampla do processo. Mas em política eu imagino que há de se chegar o tempo, a Bíblia diz há tempo para tudo, né? Para plantar e para colher. Há de se chegar o tempo daqueles que possam convergir mais do que divergir, construir mais do que destruir, plantar e colher mais do que apagar. Acho que esse é os caminhos. Para encerrar de minha parte, o senhor como um jovem senador, jovem na idade, jovem no mandato, o senhor tem sido muito explorado para várias relatorias, várias participações em comissões, e isso agora tem a questão da Copa do Mundo, e o senhor também é relator. Qual a perspectiva, e será que a FIFA pode ameaçar não fazer a Copa em 2014? Não. É um jogo de tensão, isso é um grande negócio. A FIFA trata a Copa do Mundo como um grande negócio e impõe pressões junto aos estados, às nações sedes, para cumprir aquilo que foi programado. O Brasil vem cumprindo, a trancos e barrancos, apenas 2 estados, o de Natal e o de São Paulo, não estão em ritmo, vamos dizer assim, condizente com as perspectivas. Nós temos problemas em infraestrutura de mobilidade urbana, tá certo? Isso, na parte de estádio estamos bem, na parte de infraestrutura de mobilidade urbana temos graves problemas, mas eu imagino que essas tensões que são publicadas de lei geral da Copa, a FIFA não quer determinadas regras que estão lá, não condiz com a FIFA, é porque é um evento planetário, um evento de grande recurso, né, e que a FIFA se beneficia. Então, eu imagino que a gente vai ter ainda grandes embates com a FIFA, mas nada que ameace a realização da Copa do Mundo.